Hoje, na classe de jovens, estamos dando início a um novo trimestre, onde estudaremos esta revista que tem como tema geral a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Em outro vídeo, fizemos uma análise completa de todo o trimestre, onde traçamos aqui um roteiro bem interessante. Falamos sobre o objetivo, características da revista, tratamos também aqui sobre orientações pedagógicas específicas e gerais e concluímos a nossa análise fazendo a indicação de materiais complementares. O link está aqui no card, você pode conferir. Neste vídeo estão todas as orientações introdutórias acerca desse novo trimestre. Portanto, na aula de hoje nós vamos direto ao assunto. Vamos fazer a exposição da lição de número 1, cujo título é Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. O nosso texto principal, acompanhe comigo, nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. É a definição mais sublime de fé que temos na Bíblia Sagrada. Na tradução NVI, essa definição aparece assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja que a fé é um firme fundamento, e esse fundamento é uma convicção, é uma certeza. Na tradução NTLH, essa mesma passagem nos diz, está traduzida assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova, essa prova é incontestável, é uma prova cabal de que existem coisas que não podemos ver. Então a fé é uma coisa extraordinária. E alguns comentaristas definem fé aqui nesse versículo, tomando como base esse versículo, da seguinte maneira: fé é a confiança inabalável em que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. Ao mesmo tempo, a fé é o convencimento interior, a prova que nos foi concedida pelo Espírito Santo acerca da realidade do mundo de Deus. E perceba que dentro desse versículo de número 1, o escritor aos Hebreus descreve o ambiente em que a fé existe e opera. A fé ocorre quando se espera por algo. A fé traz o futuro para o presente. Em outras palavras, é o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Há mais uma definição de fé baseada em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Nós vamos ver que o termo fé, ele é muito rico dentro das Escrituras, mas nesse exato momento nós estamos focando apenas no texto principal. E olhe essa definição a partir desse versículo. A fé é a substância das coisas que se esperam. Ela é o fundamento sobre o qual elas são trazidas à existência. Ela é uma atitude confiante para com aquelas coisas que Deus prometeu. Ela é a garantia que nos assegura a posse certa agora mesmo. Ou seja, a fé traz o futuro para o presente. Desse modo fica claro que a fé não é um salto no escuro, não é uma crendice, não é simplesmente um pensamento positivo. Pelo contrário, é uma convicção que o Espírito nos concede acerca das coisas que ainda não sucederam, como se elas já tivessem acontecido. Fé é uma coisa extraordinária, e aqui ela aparece como essa atitude confiante. Vamos ao resumo da lição, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E preste atenção que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele está trabalhando essa ideia de fé como uma ação, como uma atitude, como o sentimento de confiança, e uma confiança irrestrita. A afirmação aqui do resumo da lição é extraída de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. E esse versículo aqui, ele é muito bem construído pelo escritor aos Hebreus, com a finalidade de nos mostrar, de nos comunicar o método que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela fé que crê que Ele existe e que Ele responde a oração. Olha o que diz o versículo completo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, olha só aí, pois, quem se aproxima dele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso, meus irmãos, é extraordinário. Para agradarmos a Deus, precisamos agir com fé.
Precisamos agir consciente de que Ele tudo vê, de que Ele responde, de que Ele é real. E o escritor aos Hebreus nos fornece alguns exemplos de pessoas que alcançaram o bom testemunho de Deus, alcançaram o coração de Deus por meio de suas ações através da fé. Por exemplo, à luz do contexto imediato, foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor. Veja só como isso é interessante, né? A questão de sacrificar. O sacrifício de Abel agradou a Deus porque foi feito com fé. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus em seu proceder diário. Enoque tinha tanta fé em Deus, e essa fé influenciava suas atitudes, suas ações, seu proceder diário. E Deus olhou para a forma como Enoque vivia e disse: eu me agrado desse homem. Vem para cá, te quero aqui. Foi pela fé que Noé trabalhou e construiu a arca, conforme a vontade de Deus, conforme o gosto de Deus. Portanto, para agradar a Deus, a fé é um elemento indispensável. Crente vive pela fé, né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós vamos falar de fé aqui. Nós temos várias lições em que falaremos de fé. Agora, eu vou daqui a pouco estar definindo o sentido de fé, né, à luz da Bíblia, os vários sentidos, na verdade, e você vai compreender por que a expressão fé aparece em todas as lições do trimestre. Vamos lá? A introdução da lição nos diz o seguinte: a primeira lição será mais conceitual, pois estaremos construindo um alicerce para as demais questões. E por essa razão, o nosso objetivo aqui com essa revista e com esta lição é, em primeiro lugar, entender o que é fé salvífica. Então nós vamos falar aqui sobre essa definição de fé, fé salvífica. Em segundo lugar, explicar a relação entre fé e vida. E, por fim, destacar a fé como um dom e como um fruto do Espírito Santo. Então você já consegue perceber aqui alguns tipos de fé, né? ou algumas formas como a fé é definida conforme as Escrituras. Vamos ao nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a fé salvífica. E aqui eu quero que você preste máxima atenção, porque talvez esse primeiro subponto aqui, né, que diz fé, é o subponto mais importante desta lição. O pastor Walter Brunelli, em sua Teologia Sistemática, ele destaca que a definição de fé na Bíblia tem múltiplos significados. Por exemplo, vamos lá. Pode ser que sua cabeça dê um nó agora, mas a gente vai desatar esse nó. Vamos lá. Fé aparece na Bíblia como confiança irrestrita em Deus. Isso fica claro no nosso texto principal. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza, é a convicção. O crente está totalmente convencido, né, de que Deus ele cumpre aquilo que ele promete. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. E por esta fé viveram todos os heróis que são citados ali na galeria da fé de Hebreus capítulo de número 11. Porém, fé também aparece na Bíblia com sentido confessional. Uma fé confessional. Irmão Murilo, é diferente fé confessional de fé como confiança em Deus? É. E onde é que esse tipo de fé aparece na Bíblia? Romanos capítulo 14, versículo 22. Olha o que o texto nos diz. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O que Paulo está tratando aqui com os romanos? Qual é o assunto que ele está discorrendo aqui? A questão era sobre comida, sobre a guarda de dias. Tinha gente que guardava, tinha gente que não guardava. Tinha gente que comia, tinha gente que não comia. Aí Paulo está dizendo assim, se você tem fé para comer, coma. Se você não tem fé para comer, não coma. E ele está falando aqui de um aspecto da fé bem devocional, que eu posso até dizer assim que é uma fé denominacional. Por exemplo, dentro da Assembleia de Deus, a fé, né, o nosso credo denominacional, acredita nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, no batismo em águas por imersão. Então, nós temos aqui vários... Existe a questão aqui na Assembleia de Deus que eu faço parte, nós guardamos esse bom costume de os irmãos usarem calça, das irmãs usarem saia, e assim por diante. Já batistas, presbiterianos, outras Assembleias de Deus, não são assim.
Então, a gente, assim, na escatologia, a gente é pré-tribulacionista, pré-milenista. Isso é uma fé denominacional, uma fé confessional, ligada a uma denominação. Mas a fé também aparece na Bíblia como sinônimo, ou melhor, como dom espiritual. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A um é dada ao mesmo Espírito a fé. Então, fé aparece como um dom concedido por Deus. E essa fé aqui ela é sobrenatural, né? É uma fé diferente da fé natural. É uma fé recebida como dom. A fé também aparece nas Escrituras como fruto do Espírito. Olha que interessante, não é? A Bíblia diz em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fé aparece nas Escrituras como virtude cardial. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Virtudes cardeais, a fé está entre aqui. A fé também aparece como o meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação. E é por isso que o tópico aqui diz fé salvífica. É uma fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso benefício. Ninguém é salvo pela fé. Porque se a gente fosse salvo pela fé, ia haver mérito. E não tem mérito. A nossa fé, que é concedida por Deus, Deus dá a cada um uma medida de fé para que ele possa crer no sacrifício. A gente chama de fé, me fugiu agora aqui o nome, não é? Mas é uma fé que o Espírito nos concede para que a gente possa crer. Essa fé vem mediante a pregação da palavra e assim por diante. Mas não há mérito na fé. Efésios 2:8 deixa isso bem claro. Vocês são salvos por quê? Pela graça. A fé é a mão do mendigo estendida, que se apropria da graça de Deus, das bênçãos de Deus. Pense na imagem de um mendigo que está sentado à beira do caminho. Ele é miserável, ele não tem nada, ele está sujo, veste rasgada, fedorento, está lá vivendo em miséria, passando fome, e de repente a comitiva do rei está passando. O rei está vindo. O mendigo ouviu que o rei é uma pessoa bondosa, que o rei é uma pessoa justa, que o rei é uma pessoa amorosa. Quando o rei passou na frente do mendigo, o mendigo fez assim, ó. Baixou a cabeça e estendeu a mão. O rei olhou para o mendigo, teve misericórdia dele e por meio de sua graça estendeu a mão. Segurou na mão do mendigo e disse a ele, vou lhe dar vestes novas. Você vai agora se limpar. Você vai fazer parte do meu exército e eu vou lhe levar para o meu reino. Qual o mérito do mendigo nisso? Ele levantou a mão, sim, mas qual o mérito nisso? O mérito é todo de Cristo. Foi ele quem estendeu a mão, é a graça dele quem nos alcança. Então, mesmo na ótica arminiana, não existe mérito humano que o leve a conquistar a salvação. Não, tudo é a graça. Então, a fé salvífica é essa mão estendida desse mendigo, que se apropria da graça de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E fé aparece também na Bíblia. Olha como a palavra fé é rica, né, em significado. E a gente precisa analisar o contexto. Fé aparece na Bíblia como o conjunto de doutrinas que compõem o Evangelho. E é sobre esse tipo de fé aqui que nós vamos tratar nas demais lições. Você vê aqui, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Doutrina aqui das Escrituras. Nós temos aqui essa primeira doutrina que nós vamos trabalhar. A Bíblia é o livro de Deus. Fé para crer, temos mais uma aqui, deixa eu ver. Fé para crer que Deus fala por meio de profecia. Fé para crer que Deus não criou o mal. Fé para crer na salvação eterna. Fé para crer que milagres acontecem. Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. E aí por diante. Então a gente vai tratar de fé, né, dos assuntos da fé, a prova da vossa fé, nesse aspecto aqui. Fé no sentido de um conjunto de doutrinas que compõem o Evangelho. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1, versículo 21 ao 23. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Que fé é essa daqui? Sem se afastarem da esperança do Evangelho.
que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Fé aqui é o conjunto de doutrinas que compõem o evangelho. Então, quando a gente fala que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, doutrina que compõe o evangelho. Quando a gente diz que o Espírito Santo é Deus, doutrina que compõe o evangelho. Quando a gente fala sobre a realidade do sofrimento eterno, a realidade da condenação eterna, a realidade da ressurreição, tudo isso aqui são alicerces do evangelho de Cristo Jesus. Então nós vamos tratar nas demais lições de fé nesse aspecto, nessa direção. Por isso que eu disse a vocês que esse ponto aqui é o ponto mais importante desta lição e a gente gastou propositalmente mais tempo nele. Segundo subponto, confiança no testemunho que Deus dá. A lição diz o seguinte, mas antes de a gente ler aqui o que a lição diz, esse subsídio está disponível aqui na descrição do vídeo, tá ok? Mas, irmão Murilo, eu quero mais do que o subsídio, porque eu sei que os alunos da ferramenta EBD recebem um vídeo com antecedência, o subsídio com antecedência, mas recebem também dinâmica, material de marketing e divulgação. Os alunos também recebem infográfico, slide, por aí vai, fluxograma, por aí vai. Então, tudo isso também está disponível a você a um clique. Como, irmão Murilo? O link está aqui na descrição. Clica e vai conferir todos os recursos que a ferramenta EBD oferece. Vamos lá. A lição diz no subponto 2 do ponto 1 o seguinte: a fé em Cristo Jesus é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna. João 3:15, 16 e o versículo 18. A salvação é pela graça, entretanto é necessária a fé salvífica, que é um dom de Deus. Presta atenção. Não nos relacionamos com Deus por meio de sentimentos, mas através da fé. A fé não é uma muleta, não é o ópio do povo, como disse alguns filósofos do passado. Nem tampouco é um recurso dos ignorantes. A fé é um dom concedido por Deus. A fé é o instrumento pelo qual tomamos posse das promessas e, sobretudo, de sua graça salvadora. Ninguém, como já disse, é salvo pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Acho que isso está bem claro, né, na exposição que já fizemos. O subponto de número 3 diz: crê mesmo não vendo. E aqui, a fé, ela aparece como sinônimo de confiança. A gente está indo e voltando aqui nessa definição de fé. Eu acho que essa primeira lição poderia ser melhor construída na questão dos tópicos, né? Ficou uma coisa assim meia... Mas a gente está seguindo aqui os tópicos da lição. Vamos lá. A lição diz que a fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. E aqui, meus irmãos, nesse subponto, eu quero destacar que fé não é convencimento intelectual. Não. Fé não é convencimento intelectual. Fé não é simplesmente acreditar. Principalmente quando a gente fala de fé salvífica, né? Que fé conduz o homem à salvação. Não é simplesmente dizer, eu creio que Jesus existe, eu creio que Deus existe. Eu creio. Não, fé não é simplesmente isso. Porque a Bíblia diz em Tiago 2:19 que os demônios creem que tremem. 2:19. Então fé é muito mais do que abrir a boca e dizer eu acredito. Fé fala de, principalmente no aspecto salvífico, fala de relacionamento, de confiança, de entrega, de viver sob os cuidados de Deus, né, de forma completa. Eu me lembro aqui de um exemplo, não está no subsídio, viu? Eu vou falar isso aqui agora. É de um homem que ele gostava de andar sobre uma corda um cabo de aço, né? Ele pegava esse cabo de aço e o colocava em um lugar alto, um prédio a outro. Aí ele saía andando, né? Pelo cabo de aço. Ele ia, voltava, o vento balançava, ele tinha um equilíbrio incrível. E ele fazia aquilo ali desde a sua adolescência. Quando ele realizava esses espetáculos, olha, enchia de gente. Era gente que não cabia. Aí teve um dia que ele estava realizando lá o seu feito, juntou muita gente. Aí ele foi, voltou. Aí perguntou ao povo, eu tenho um carrinho de mão aqui. Vocês creem que eu posso pegar esse carrinho de mão, levá-lo por cima da corda, ir ao outro lado e voltar? Todo mundo disse, a gente crê. Você pode fazer isso. Todo mundo acredita. Quem acredita, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Aí ele disse, pois bem, eu quero que apenas um aí de vocês venha aqui à frente, se sente no carrinho, vamos atravessar juntos.
A gente vai e volta. Da multidão que levantou a mão, sabe quantos foram? Nenhum. Porque dizer que acredita é diferente de ter fé de verdade. A fé, ela exige uma atitude. Tem muita gente aí do outro lado que crê em Deus, creio. Crê em Deus, creio. Quando Deus vem cá. Se coloca aqui no carrinho e vamos andar comigo. Aí você diz, não. Quando você está evangelizando é desse jeito. Não, eu creio em Deus. Então para crer em Deus tem que ir se sujeitar a Ele. Tem que se colocar nesse carrinho aqui e deixar Ele conduzir sua vida. Não, isso aí não. Será que você é assim também? Meu Deus. Você vê que quando Deus chama Abraão, Abraão obedeceu. Sai da terra, sai da tua parentela, eu vou te mostrar a terra. É qual? Não, só vou lhe mostrar quando você sair. Aí Abraão sai. Quando Abraão sai, Deus mostra a terra. A fé exige atitude. A fé eficaz exige atitude. Como é que a gente prova que crê mesmo não vendo? Agindo de acordo com essa fé. Deu para entender? Vamos lá. Tópico de número 2. A fé e a vida. Ele colocou aqui fé e milagres, né? A lição diz nesse subponto aqui. Você crê em milagres? Qual seria o real propósito de Jesus ter operado tantos milagres? João afirma que os muitos sinais, milagres realizados pelo Mestre tinham como objetivo levar as pessoas a crerem que ele é o Cristo. João 20 e 31. Milagre literalmente significa tudo aquilo que causa admiração e espanto. O milagre, segundo nos mostra a Bíblia, é uma suspensão temporária das leis da natureza, visando a operação sobrenatural de Deus. O princípio ou o principal objetivo do milagre é a execução dos planos de Deus e a glorificação do seu nome. Eu penso que aqui o professor deve enfatizar pelo menos 3 ou 4 coisas. Primeiro, o milagre não é mais importante do que a pregação do Evangelho. Sob uma perspectiva bíblica, os milagres eles servem para confirmar a mensagem pregada pela igreja. Os sinais vão acompanhar os que creem, os que levam o Evangelho, os que cumprem a grande comissão. Então os milagres vão acompanhar, como um sentido de provar que a mensagem é verdadeira. Em segundo lugar, o que sustenta os crentes na igreja não são os milagres, mas a palavra. O milagre pode conduzir alguém à fé, né? Meu Deus, um cego curou. Jesus, isso aqui é uma coisa extraordinária. Ok, pode conduzir à fé, pode gerar uma fé salvífica. Mas o que vai fazer o crente permanecer na igreja é a palavra. Em terceiro lugar, o maior milagre que nós podemos contemplar não é a cura de um cego, de um surdo, de um paraplégico, ou qualquer outra coisa, a ressurreição de um morto, a multiplicação de alguma coisa, não. O maior milagre que podemos constatar é a transformação e a salvação de um pecador. Então, os milagres têm um papel fundamental, não é? Dentro da pregação do Evangelho, mas a gente tem que dar máxima importância à palavra. Segundo subponto, andar com fé. A lição diz: a fé plantada pelo Senhor em nossos corações nos leva a crer que a morte e ressurreição de Jesus Cristo são reais, ainda que não tenhamos visto. Ninguém estava lá no Calvário, não é? Ninguém estava lá, ninguém viu. Mas pela fé nós recebemos isso. Pela fé nós aceitamos a morte e a ressurreição de Jesus como verdades essenciais que moldam a nossa esperança, valores e atitudes. Eu me lembro de uma história aqui, me permitam abrir esse parêntese, não é? Em uma praça aqui que tem um santo, né? Tava lá um irmão evangelizando, tava uma mulher acendendo lá uma vela, né, para aquela entidade. E o irmão chegou assim para a pessoa e disse assim: Jesus morreu por você na cruz. Foi Jesus quem entregou a vida por você. A pessoa lá que estava naquele momento lá, né, o rosto da pessoa se desfigurou completamente. Ela virou assim para ele e falou em uma voz bem grossa: eu sei. Eu vi, eu estava lá. O irmão repreendeu, né, aquele demônio e ele saiu pelo poder do nome de Jesus. Então, você vê que a questão da incredulidade é um pecado que nem os demônios cometem, não é? É um tipo de coisa que nem os demônios incorrem. Então, a fé, principalmente na vida do crente, do novo convertido, ela capacita o crente a ter essa confiança de que por meio da morte e ressurreição de Jesus, seus pecados foram perdoados e agora ele foi reconciliado com Deus e tem acesso à presença de Deus.
Subponto 3. A fé e a volta de Jesus. A lição diz: a esperança da salvação eterna, de habitar junto a Deus no céu, é o resultado de uma fé genuína em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, ele disse que se a gente esperar em Deus somente nessa vida, a gente é o mais miserável dos homens. A gente vive aqui com os olhos lá. Tanto que quando ele escreve aos irmãos de Tessalônica, ele diz o seguinte: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aí ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do arrebatamento. Isso aqui é extraordinário. No final ele ainda diz assim: consolem uns aos outros com essas palavras. A fé salvífica molda em nosso coração, gera em nosso coração essa esperança de que estaremos para sempre com Cristo. O próprio Jesus falou sobre isso, né, em João capítulo de número 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou indo, mas eu vou voltar para buscar vocês. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Vamos lá, meus irmãos. Tópico de número 3, fé, dom e fruto do Espírito. Eu acho que a gente já passou por isso aqui, lá naquela primeira definição. O primeiro subponto diz a fé e os dons de cura. A lição diz: a declaração de fé das Assembleias de Deus define que o dom da fé se distingue da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Trata-se de uma fé especial usada num momento específico. Vamos passar rápido por isso aqui, não é? O dom da fé, ele trata-se de uma confiança extraordinária, especial, que faz com que as pessoas tenham uma crença pontual além dos limites do imaginável e que, mediante esta confiança, realizem coisas que estão além do alcance da imaginação humana. Um exemplo do Antigo Testamento que ilustra bem esse tipo de fé é Elias. Elias se colocou diante de 350 profetas de Baal e 350 profetas de Azera. Um homem só contra 700 profetas. Tem que ter fé para isso, rapaz. Pode orar aí os 700. Eu estou sozinho aqui. Tem que ter fé para molhar o altar. Isso é um exemplo de fé. A questão de Jesus também. Isso é interessante. Estava lá o mar revolto, a tempestade, o vento, o barco quase virando e Jesus lá, dormindo. Meu irmão, isso é uma fé extraordinária. Isso é uma fé fora do comum, do convencional. O segundo subponto diz o seguinte: a fé como fruto do Espírito. O pastor Antônio Gilberto, a lição diz, né, definiu de forma simples, porém profunda, a questão da fé como fruto do Espírito. Ele afirma que, diferentemente do dom da fé, a fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós. E eu quero complementar essa definição dizendo que a fé que advém do fruto do Espírito é a elevadíssima confiança em Deus, desenvolvida a partir de uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Diferente dessa fé como dom, que se manifesta em ocasiões específicas, a fé como fruto é uma fé constante, paciente e regular. Ela nasce como resultado de um relacionamento do crente também com a palavra. Terceiro subponto, ele vai falar sobre fidelidade, vai dizer aí a lição: a fé produz novidade de vida e fidelidade, pois o servo de Deus é fiel ao seu Senhor, à sua igreja, à liderança e família. Pois bem, a fidelidade, ela é caracterizada pela firmeza e pela certeza de propósito, por uma atitude e uma conduta justa, pela devoção de alguém ou a uma pessoa ou a uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. As ideias contrárias à fé, no sentido de fidelidade, são infidelidade, falsidade, volubilidade, duplicidade, indignidade. E por aí vai. Paulo, ele orientou a Timóteo a ter esse tipo de fé aqui, né? Fé no sentido de fidelidade, de ser leal, né? Ele diz em 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa expressão aqui, na fé,
é que Timóteo deveria ser um exemplo de fidelidade no cumprimento da doutrina do Evangelho. Das doutrinas do Evangelho, digo. Então, a lição ela é muito conceitual, é uma lição muito conceitual. Use as dinâmicas aí, professores da ferramenta EBD, para você tornar mais dinâmica essa aula. É aquela lição mais chatinha, não é? Eu faço uma crítica à lição, né? Eu acredito que ela poderia ser um pouquinho melhor elaborada aqui, em termos de tópicos, subtópicos, de apresentação, né? Mas é a lição que nós temos aqui e seguimos ela ponto a ponto, ok? Seguimos ponto a ponto. As próximas lições, acredito eu, serão bem mais cativantes do que essa primeira aula conceitual. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. É prova de que você ama a escola dominical, que você também é uma pessoa paciente, não é? Deus abençoe sua vida. Compartilhe se você está me assistindo por meio do YouTube esse vídeo com mais pessoas. Os irmãos da ferramenta EBD estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola dominical e não se esqueça, abra a jaula.